Olá, como estão? Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E lembrando que este programa é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. E como nós não conseguimos comentar a revista inteira, então eu quero convidá-los a acessar o nosso portal, que é o www.revistabemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra, no formato online. Vai conseguir verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo, no íconezinho distribuição, ou ainda, se vocês preferirem, entre em contato através do faleconosco@revistabemmais.com.br ou pelo telefone, que é o 3534 9310, e solicite sua assinatura. Pessoal, o tema de hoje, ele está na seção Cidadania deste mês, e quem vai falar sobre ele é a doutora Fabiana Coelho Fernandes. Ela é doutora em Psicologia Clínica pela PUC, é educadora social no Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC, é consultora de instituições socioassistenciais de atendimento infanto-juvenil e ex-conselheira do tutelar da cidade, daqui de Osasco, na gestão de 2006 a 2008. E ela veio nos falar exatamente sobre o tema Conselho Tutelar. Como ele funciona, como é essa entidade, quem são as pessoas atendidas por ele. Enfim, vamos conhecer aí o que é o Conselho Tutelar. Doutora Fabiana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Fique à vontade. Obrigada, certo? Eu agradeço o convite. Imagina, a gente é que agradece e espero que eu consiga tirar de você assim, o máximo que a gente puder para informar aí o nosso telespectador. Sim, muito bem, vamos lá. Tá bom? Então, a primeira pergunta, né, que é clássica, a gente ouve muito falar em conselho tutelar, mas até que ponto a gente, de fato, sabe o que é um conselho tutelar? Então, você consegue esclarecer aí para a gente? Claro, claro. O conselho tutelar é um órgão autônomo, né? Geralmente quem mantém este órgão é a prefeitura de cada município. Cada município tem a obrigatoriedade de ter no mínimo um conselho com 5 conselheiros, né? E essas pessoas são eleitas por voto popular, da mesma forma que nós elegemos prefeitos, vereadores, deputados, né? E todos os órgãos, aliás, e todas as pessoas que compõem cargos públicos. Então, o Conselho Tutelar, ele veio, a criação do Conselho veio junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, está completando 25 anos este ano. Né? Assim, quando o Estatuto a lei do Estatuto foi promulgada, alguns municípios demoraram para formar o Conselho Tutelar. Alguns tiveram uma rapidez maior, mas hoje todos os municípios, creio eu que todos os municípios do nosso país tenham pelo menos um conselho tutelar com 5 pessoas. Pelo menos 25 anos depois, a gente imagina que tenha dado tempo, não é? Com certeza, eu acredito que todos os municípios tenham um conselho. Tá, e o conselho tutelar, ele vem com uma missão aí de atender um público específico, né? Fala pra gente quem são essas pessoas que são atendidas pelo Conselho. Entendi. O Conselho Tutelar, ele atende crianças e adolescentes que têm alguns direitos não cumpridos. Né? Então, tem uma série de requisitos para o atendimento do Conselho Tutelar. Então, vai desde alguma questão escolar, de algum problema que a criança esteja tendo na escola, que a escola pode mobilizar o conselho para fazer o atendimento daquela criança. Infelizmente, o conselho também atende casos graves, né, de violência física, de violência sexual, de negligência. Né? Então, são atendidas as crianças e os adolescentes que não têm os seus direitos cumpridos da forma que está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Entendi. E qual é a responsabilidade do Conselho Tutelar com relação
essas situações? Certo. O conselheiro fica na sede do conselho e recebem denúncias. Os conselheiros recebem denúncias. Essas denúncias hoje são feitas pelo Disque 100, que é um serviço importantíssimo para as famílias e para as instituições e demais pessoas que trabalham com crianças e adolescentes, ou que não trabalham, mas que veem alguma situação que a criança esteja em dificuldades. Então, é um serviço que pode ser utilizado, né? Em todo, todo o território nacional, okay. Todas as pessoas podem ligar e fazer suas denúncias. Não haverá identificação, né? Eu digo isso porque quando eu fui conselheira tutelar, esse serviço foi implantado no país inteiro e a título de funcionamento, adequação do funcionamento, nós ligávamos, né, até para verificar os atendentes, né, a forma de atendimento dessas pessoas e esse instrumento se tornou muito popular e é amplamente utilizado hoje para que as pessoas liguem e denunciem questões de violência com criança e adolescente ou descumprimento da lei, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei federal, né, que existe desde o dia 13 de julho de 1990 e que rege tudo que diz respeito à criança e os adolescentes. E lembrando que quando fala criança, o bebê já está inserido nisso. Está inserido. Nasceu, já está garantido então, pela... Existem itens no Estatuto de cuidado às mães gestantes. De cuidado em todo o período de gestação, o nascimento, a infância, até chegar na adolescência. Interessante. Então, o Estatuto prevê todo esse cuidado, porque ele propõe uma doutrina de proteção, a doutrina de proteção integral de todas as crianças e adolescentes do país. Perfeito. Bom, infelizmente a gente já está chegando no finalzinho do primeiro bloco. Certo. Tá? A próxima pergunta é com relação, óbvio, ao Conselho Tutelar, no sentido de que como os conselheiros, né, conseguem atuar para garantir o direito dessas crianças e desses adolescentes. Só que eu acho que a resposta é longa. É longa. Então você fica com a tarefa, tá? Ok. E você que está em casa, segura a curiosidade que a gente já volta. Até mais. Olá, pessoal. Estamos de volta. O tema hoje é Conselho Tutelar. Estamos com a doutora Fabiana. E eu tinha deixado uma pergunta no bloco anterior, perguntando sobre a atuação dos conselheiros, né? Como que eles agem para, de fato, garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, os conselheiros, como eu havia dito, eles recebem as denúncias, em sua grande maioria hoje do Disque 100, mas também tem o 181, que é um serviço da Polícia Militar. 181, que é um serviço da Polícia Militar, mas isso, quando eu fui conselheira, este serviço era muito utilizado. Como foi criado o Disque 100, que é específico para crianças e adolescentes, né, vítimas de violência, esse serviço hoje é muito mais utilizado para esse tipo de denúncia. Então, essa denúncia vem para o Conselho Tutelar, da mesma forma vai para a Vara da Infância e Juventude e também vai para o Ministério Público. Os promotores também recebem esta denúncia. Então, o conselheiro tutelar, ele tem obrigatoriedade de atender esta denúncia, ele vai averiguar no endereço que está lá, daquela criança que sofreu alguma violência ou algum tipo de negligência. Então, este conselheiro vai até a casa desta família, verifica a situação e aí tem uma série de procedimentos no atendimento para que o direito dessa criança seja atendido, né? Então, depende do caso. Aquela história de cada caso é um caso, isso é muito verdadeiro para um conselheiro tutelar. Porque se um caso é de conflito familiar, a conduta do conselheiro vai ser uma. Se é um caso de violência física da criança ou do adolescente, a conduta vai ser outra, né? Então, existem níveis de responsabilidade, né, que o conselheiro
se responsabiliza por aquele caso, em algumas situações pela vida daquela criança, ou de irmãos que estejam, porque às vezes vem a denúncia de uma criança, e o conselheiro vai fazer a averiguação, tem os irmãos, né? Tem uma série de outras circunstâncias, né? E aí o conselheiro tem a responsabilidade de fazer encaminhamentos para que essa família não melhore a sua condição de vida e não violente mais aquela criança, independente da forma de violência que estiver sendo, aquela criança estiver sendo acometida. Então, esse conselheiro tutelar, ele tem uma série de encaminhamentos. Por exemplo, se o conselheiro vê que o problema é de saúde, ele tem que fazer um encaminhamento para a Secretaria da Saúde, para que essa criança seja atendida. Se o problema for que as pessoas na casa não trabalham por N motivos, vamos fazer encaminhamentos para a Secretaria de Assistência Social, que esta secretaria vai auxiliar esta família de alguma forma, né? Enfim, se o problema é, meu filho não consegui vaga em creche, né? Ou então não consegui vaga na escola, ou então não consegui vaga, meu filho está na 6ª série, 7º ano agora, né? Houve essa mudança, né? Mas, e o conselheiro atua dessa forma, fazendo esses encaminhamentos e acompanhando essa família para que essa família não volte a repetir. A repetir, exatamente, essas ações inadequadas. É curioso porque assim, o nome diz conselheiro tutelar, então nos leva a pensar que esses cidadãos, né? Sim. Algum tipo de profissional, não sei se existe uma formação específica, depois mais para frente a gente fala sobre quais pessoas podem se candidatar ao conselho. Ao conselho. Sim. Mas assim, então, pelo que você está dizendo, a coisa não é simplesmente, eu vou lá e converso dando conselho, né? Porque conselheiro, conselho. Remete a essa história de dar conselhos. Não é simplesmente ir lá e ficar falando, não. Não, os familiares expõem as dificuldades. Se envolvem realmente na causa, saem procurando. Exatamente. Os conselheiros ouvem, fazem conselhos, mas não é um conselho igual aquele conselho de amigo, né? Você terminou um relacionamento, é isso mesmo. É um conselho mais que quase uma intimação, você tem que fazer. Exatamente, é um conselho pautado no que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se aquela família é uma família que violenta a criança, ela tem que ser orientada. Eu utilizo o termo orientar porque é muito mais do que dar conselho. Sim, né? sim. Então, a função do conselheiro é orientar essas famílias, né? Que chegam. E qual a importância disso, do conselheiro? Bom, eu como conselheira tutelar, numa ocasião eu escutei a seguinte frase: uma vez conselheiro tutelar, nunca mais você deixa de ser. Na ocasião eu não compreendi a fala dessa pessoa, mas hoje, fora do conselho, eu compreendo e concordo 100%. Por quê? Parece que é uma coisa que a gente traz para o nosso DNA. Entendi. Então, eu me vejo hoje, eu já saí do conselho, tem um tempo considerável, né? Meu mandato terminou em 31 de dezembro de 2008. Até hoje, eu me vejo agindo como uma conselheira tutelar. Tá. Né? Então, é uma situação que entra mesmo no nosso DNA e a gente não consegue agir de forma diferente. Né? Mas é extremamente importante a postura do conselheiro no atendimento dessas famílias, né? Porque são famílias que estão numa situação extrema e que não percebem que estão nessa situação. Né? Então, muitas vezes, não existe um mínimo de cuidado com essas crianças, com esses adolescentes. Então, o conselho é um órgão que tem uma importância enorme no cuidado de crianças e adolescentes, na garantia da lei, levando em conta principalmente a doutrina de proteção integral. Perfeito. E quais são os pré-requisitos aí para que eu, por exemplo, será que eu posso ser uma conselheira? Pode, com certeza pode. Cada município tem uma lei específica para isso, para a eleição do conselho tutelar. Então, existem municípios
que é necessário que os candidatos tenham, no mínimo, graduação. Mas a grande maioria dos municípios colocam o ensino médio completo. Seria um pré-requisito. Okay. Mas, creio eu que de todos os municípios, tem que ter um trabalho efetivo com criança e adolescente. Efetivo que eu digo no atendimento direto de crianças e adolescentes. Antes. Antes, previamente. Então tem uma série de documentos, quando abre o processo seletivo para os conselheiros, tem uma série de documentos que essa pessoa que quer se candidatar, ela tem que levar. Né? Então, além dos documentos pessoais, ela tem que levar documentos de que ela trabalhou no mínimo 3 anos com criança e adolescente. Aí eu estou falando especificamente de Osasco, da lei de Osasco, como funciona aqui na nossa cidade. Então, ela tem que ter comprovação de 3 anos de trabalho efetivo com criança e adolescente. Aí tem que tirar aquele documento de antecedentes criminais, né? Bom, quem quiser conhecer todos os pré-requisitos, pode acessar, tem algum endereço para isso? Pode acessar o site da Prefeitura de Osasco, que é www.osasco.sp.gov.br, e visita o campo da imprensa oficial. Imprensa oficial. Da imprensa oficial, que são os nossos IOMOS, imprensa oficial do município de Osasco. Né? Tem documentos referentes ao funcionamento do Conselho Tutelar e também a forma de ingresso de pessoas que queiram ter essa aventura de ser conselheiro tutelar na nossa cidade. Bem, eu dei uma cortada nos pré-requisitos porque eu preciso encerrar o segundo bloco. Sim. Tá? Então, pessoal, não saiam daí, volto já já. Até mais. Olá, pessoal, estamos de volta. Lembrando aí que o meu bate-papo hoje é com a doutora Fabiana. Nós estamos falando sobre Conselho Tutelar. E já conhecemos aí um pouquinho sobre o que é o Conselho, o papel dos conselheiros. Agora eu quero saber quais são as dificuldades encontradas pelo Conselho Tutelar para, de fato, conseguir desempenhar a sua função. Creio eu que a maior dificuldade do conselheiro tutelar hoje é quando você encontra famílias que não aceitam ajuda, que não aceitam interferência naquela situação. Então, essa situação é muito complicada, porque por mais que você tenha boa vontade e que você esteja imbuído de uma lei federal, você tem essa lei para se fazer cumprir, né, a favor daquela criança e daquele adolescente, a maior dificuldade hoje é encontrar essas famílias. Quando a família não permite, envolve polícia ou vocês simplesmente são... Não, assim, a gente tenta ao máximo não envolver polícia, porque além de você atender essa criança que já está sofrendo uma violência, né, uma situação difícil, né? Trazer a nossa polícia, infelizmente, ainda não é treinada para esse tipo de atendimento. Então, traumatiza, dependendo da situação, traz um trauma e é mais uma violência também. Então, a superação dessa dificuldade é mais um jogo de cintura, do bom papo. Na cidade de Osasco, nós contamos muito com a Guarda Civil Metropolitana, que é a GCM. São nossos parceiros. Era na minha época e eu creio que é assim até hoje. Os conselheiros atuais contam com esses colegas que eles fizeram várias formações para esse tipo de atendimento. Perfeito. Fabiana, no segundo semestre, que está começando agora, a gente recentemente teve aí a eleição do novo Conselho Tutelar. Sim. Por quanto tempo eles ficarão no reinado? Houve uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente o ano passado, em 2014, e essa eleição ela acontece de forma unificada no país inteiro e houve um aumento de 3 para 4 anos o mandato dos conselheiros tutelares. Então a eleição vai acontecer, aliás, já aconteceu, no dia 5 de outubro e esses novos conselheiros tutelares ficarão no período de 4 anos, à frente do Conselho Tutelar, zelando pelo cuidado do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Tá, já que a gente está falando de eleição, né, para quem pegou o programa agora, refresca para a gente como são realizadas essas eleições. Tá. Essas eleições, elas são realizadas da mesma forma que acontecem as eleições normais, Tá. né? Mas como é uma eleição específica, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o órgão responsável pela articulação e pelo desenvolvimento dessa eleição, este órgão que organiza este processo, né? Então tem o processo da inscrição, aí depois tem o processo de formação dos conselheiros, dos possíveis conselheiros, no caso dos candidatos. Aí esses candidatos fazem uma prova, Tá. né? E os candidatos que forem aprovados nesta prova podem... Aí sim eles são submetidos à votação. Ok. E aí eles se organizam em grupos de 5, porque são aquelas 5 pessoas que vão assumir. Em Osasco, temos 3 conselhos tutelares. O Conselho Tutelar da região Sul, o Conselho Tutelar da região Norte e o Conselho Tutelar da região Central da cidade. Então, nós temos 15 conselheiros tutelares. Tá, e na próxima eleição, se eu quiser votar, eu tenho que ficar atenta lá no site da prefeitura, lá no íconezinho, então, ir pela imprensa cidade, oficial, exato. descobrir o dia da votação. O dia da eleição. Mas são colocados em pontos estratégicos na cidade aquelas faixas informando que vai haver eleição do Conselho Tutelar. Entendi. Né? Bom, Fabiana, é impressionante, mas a gente tem 2 ou 3 minutos ainda. Ou ainda não, apenas. Que beleza. Pois é, então me diga o seguinte, o que podemos esperar nesses próximos 4 anos desta nova gestão aí, desse conselho que foi recém-eleito? Eu espero que os conselheiros cumpram com o seu papel protetivo. É isso que a gente espera. É o mínimo, né? E que seja um conselho atuante e que seja um conselho que brigue mesmo e que faça valer os direitos das crianças e dos adolescentes, nem que para isso faça inimizades na cidade, quebre alguns protocolos, né, de questão política, enfim, de trabalho já. Mas que botem para quebrar em prol do adolescente que sejam e das crianças. Que trabalhem efetivamente para que esse direito dessas crianças, desses adolescentes que sofrem violência, infelizmente, seja assegurado. Perfeito. Bom, para encerrar a sua participação, Fabiana, sim. Você tem algum recado assim, específico para o nosso telespectador? Eu gostaria mesmo ele não sendo um conselheiro, como que ele pode ajudar, né? Sim. Então, como eu disse anteriormente, importantíssimo, viu alguma situação irregular com alguma criança, com algum adolescente, pega o telefone, diz que sim, essa denúncia vai para o Conselho Tutelar, com a obrigatoriedade deste conselheiro que receber essa denúncia fazer esse atendimento, né? Até porque vai haver cobrança dos órgãos superiores, né? No caso a Vara da Infância, o Ministério Público, vai haver cobrança desse atendimento, até porque são 2 órgãos que também recebem essa denúncia, né? Então, utilizem o Disque 100 e, da mesma forma, entrem em contato com os conselheiros tutelares da cidade. Eu não tenho atualizado os dados, até porque eu estou um pouco distante desses meus colegas. Enfim, eu fui fazer outras coisas, mas eu lembro do telefone do Conselho da Região Centro, que é o 3684-0212. Então, os telespectadores podem utilizar esse telefone também para fazer denúncias com relação a crianças e adolescentes que sofrem violência. Perfeito. Bom, Fabiana, infelizmente, eu vou me despedir de você agradecendo muito a sua presença. Eu acho que deu para dar uma noção bastante interessante, tá? E como nós chegamos ao final do programa de hoje, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer o prestígio, a audiência de vocês e até o próximo, onde falaremos sobre a nova fórmula da gasolina, que agora já nem é tão nova, né? Mas como tem mais álcool do que gasolina, a gente vai entender aí como que está afetando os carrinhos mais antigos. Espero vocês. Até lá, pessoal.